Enquanto os irmãos estão aí abrindo a Bíblia, Mateus capítulo 13, queremos agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui nos visitando. Tem as irmãs aí da Central, sejam bem-vindas. Alice com o esposo, seja bem-vinda. Deus abençoe. Tem alguém pela primeira vez nos visitando essa noite? Alguém pela primeira vez? Então já está todo mundo já de casa, em casa, né? Irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor hoje. Vamos orar. Os dízimos e as ofertas primeiro, depois nós vamos ler a palavra. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez na tua casa. Obrigado pelos dízimos, as ofertas, ó Deus, que foram entregues, ó Deus, nessa noite. Abençoa a aplicação desses recursos. Que tudo seja, ó Deus, para a glória e o louvor do teu nome, para o crescimento, ó Deus, da tua obra e a expansão do teu reino nessa terra. Abençoa sempre a tua igreja, para que possamos ser uma igreja abençoada para abençoar em Cristo Jesus. Amém. Mateus 13, verso 44 ao verso 52. Estarei lendo essa porção da palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Mateus 13, verso 44, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhe disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a mesma, ela é viva, é de um Deus vivo para uma igreja viva. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, através da tua palavra, nos ensina princípios, valores, nos revelam, a tua palavra nos revela a grandeza que é o teu reino e a importância do teu reino para nós. Peço a Deus que o Senhor me use mais uma vez, que eu seja apenas um canal, ó Deus, nessa noite, para transmitir, ó Deus, a riqueza da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, ele ensinou de várias maneiras, mas uma das maneiras que ele mais usou foi parábolas. E ele pegava algo comum do dia a dia dos seus discípulos e ensinava ali através das parábolas. E nesse capítulo 13, só no capítulo 13, nós encontramos 7 parábolas, só nesse capítulo. E ele começou no capítulo, Mateus escrevendo, ele começa o capítulo justamente falando sobre a parábola do semeador. Aí depois ele explica essa parábola, depois ele fala sobre a parábola do joio, depois a parábola
do grão de mostarda, a parábola do fermento, e aí aqui agora ele fala sobre tesouros, pérolas. Veja que ele começou ensinando nessas primeiras parábolas com coisas simples, mas agora ele fala de algo precioso, que é justamente tesouro e pérola. E aqui, nessas duas primeiras parábolas que nós encontramos aqui, nós encontramos ele falando que um homem encontrou no campo um tesouro. Para nós hoje, isso não é comum, alguém encontrar um tesouro no campo, a não ser que encontrem, né, um lugar que tenha ouro, como foi o caso da Serra Pelada, minério, como foi o caso da Serra dos Carajás. Mas um tesouro escondido, que alguém escondeu, para nós hoje isso não é comum, mas naquela época era assim. As pessoas não tinham aonde guardar os tesouros, não guardavam em casa porque poderiam ser roubados, e eles guardavam no campo. E aqui o Senhor Jesus conta essa parábola desse homem que encontrou um tesouro oculto no campo, algo que estava escondido, algo que alguém tinha ali colocado, e ele diz que o homem, ao encontrar, ele o guarda, né, ele ali esconde, e aí diz a palavra do Senhor que, transbordante de alegria, feliz da vida, ele vai e vende tudo que possuía para poder comprar aquele campo e aquele tesouro ser seu. Aí depois ele conta aqui aquele negociante, aquele que negociava, que procurava pérolas. E aí, tendo achado uma pérola, diz aí a palavra, que ele vai e vende tudo que possuía para comprar aquela pérola. Precisamos aqui esclarecer duas coisas. Primeiro, é que o reino dos céus você não adquire por dinheiro. O Senhor Jesus não está ensinando aqui a respeito disso. E o outro é que, quando você encontra o reino dos céus, o Senhor Jesus não ensina que você deve vender e se tornar uma pessoa pobre, sem nada. Não é isso que o Senhor Jesus está aqui nos ensinando. Mas o que o Senhor Jesus está aqui nos ensinando é justamente o valor do reino, e quando alguém o encontra, essa pessoa, ela toma atitudes. E quais são as atitudes que esses homens tomaram? Foi justamente de tomar posse desse tesouro, dessa pérola, que eles a encontraram e eles entenderam que era de grande valor. Que era de grande valor. E aí eles vão e vendem o que eles possuíam para adquirir aquela preciosidade. Então, é esse entendimento que o Senhor traz aqui diante das atitudes que aqueles dois homens tomaram quando eles venderam o que possuíam para adquirir essa joia, esse tesouro. E é interessante que, quando eles tomaram a decisão de vender tudo o que tinham, com certeza alguém deve ter reclamado, alguém deve ter orientado, principalmente a família. Ué, o que está acontecendo? Porque ele não revelou o segredo do tesouro. Diz aqui a palavra que eles vão e vendem. Eles tomaram uma atitude de vender para poder comprar o tesouro. E com certeza eles foram confrontados. Vocês estão ficando loucos? Como é que vocês vão vender tudo que vocês têm? Mas eles tomaram essa atitude. Todos os dois foram, na hora que entenderam, compreenderam o valor daquela joia, eles foram lá e venderam, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham a consciência do que eles estavam fazendo em vender o que tinham para comprar aquela pérola e aquele campo onde estava o tesouro. Trazendo para nós, queridos,
quando nós encontramos ou entendemos a riqueza, a grandeza que é o reino dos céus e o próprio Rei Jesus, e quando tomamos atitudes de abandonar ou deixar algo para nos envolvermos com o reino, muitos também, a princípio, não vão entender. Principalmente as pessoas mais chegadas. Aquelas pessoas que convivem conosco. Vão nos questionar. Eu lembro muito bem que quando eu conheci o Evangelho, eu tinha apenas 21 anos de idade. E quantos amigos meus falaram, você está ficando louco? Você perdeu o juízo? Você vai deixar de viver a vida agora para ficar dentro de igrejas? E quantos não já foram confrontados? Né? Eu estava ouvindo, uma mãe comentou com a Luciana que um filho falou assim: mãe, não está exagerado demais não? Ir para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, na terça-feira, e aí tem célula, e aí tem isso e tem aquilo. Mas quando nós compreendemos o valor do reino de Deus, não tem como não nos envolvermos ao ponto das pessoas olharem e dizer assim: estão pirados, estão loucos. Porque deixar tudo que eram acostumados a fazerem para agora se envolver dessa maneira com a igreja, isso não é normal. E aí foi justamente o que aconteceu aqui com esses dois homens, quando eles tomaram essa atitude. Mas eles tinham uma consciência, eles sabiam que a decisão que eles tomaram era a decisão correta. E quando nós tomamos, queridos, atitudes como deixarmos algumas coisas, abandonarmos costumes, práticas que era muito comum, até mesmo ainda é comum na nossa família, e a gente deixa essas práticas, somos questionados, com certeza, quando nós temos o entendimento da riqueza que é o Evangelho e a riqueza que é o reino de Deus, nós vamos tomar atitudes conscientes. Tão conscientes que, mesmo confrontados, nós vamos saber que o que nós estamos fazendo é o correto, é o que realmente deveria ser feito. E foi o que aconteceu aqui, quando eles, com certeza, foram confrontados diante do que estava ali acontecendo. Mas a Bíblia diz aí no primeiro, quando encontrou o tesouro, diz a Bíblia aí que transbordante de alegria. Ele não estava só alegre, mas ele estava transbordando de alegria. Essa deve ser nossa atitude. Transbordar de alegria. Porque quando nós transbordamos de alegria, nós vamos atingir outros. A nossa alegria vai contagiar outros. Tem algo errado aí. Por quê? Porque é algo que não está simplesmente em cumprir uma obrigação. É envolvente. Envolve o ser completo do homem. Não é apenas algo momentâneo ou um ritual. Não. É a vida. É o todo. Por isso que é impactante. Porque a decisão que alguém toma com essa atitude, com esse transbordar de alegria, vai contagiar. Porque as pessoas estão alegres aí fora, sem entendimento do reino de Deus, são alegrias passageiras, momentâneas, e que, quando passa aquele momento, vem uma solidão, vem uma tristeza, e que é diferente quando nós entendemos e compreendemos
riqueza do reino de Deus. E aqui, esses dois homens transbordando de alegria. E quando fala do outro, né, tendo achado ali a pérola, ele diz que vai tudo, vende tudo o que tem, e aí, para possuir aquela pedra, com certeza também, esse segundo aqui, que era um negociante, ao encontrar essa pérola, ele, com certeza, também estava feliz diante daquela atitude de poder comprar e agora tomar posse de algo precioso. Amados, tomar posse do reino de Deus com alegria é algo que o Senhor nos permite nessa vida, e você fazer parte, você saber que o reino dos céus é seu, que você faz parte desse reino, e você tomar posse desse reino, é uma riqueza que nada desse mundo pode ser comparado. Então, primeiro é entender o valor. Segundo é tomar atitude para tomar posse. O que aconteceu aqui com esses dois homens? Eles compraram, eles tomaram atitude, agora é deles. Aquela riqueza, aquelas pérolas, aquele tesouro agora era deles. E aí depois vem agora a parábola, né, da rede. E ele conta aqui que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede de pesca. E essa rede de pesca, ela é lançada e ela vai enchendo de peixes. E quando ela está cheia, o Senhor Jesus diz que ela é arrastada para fora, e agora vem os anjos e vai separar, né? Vai separar os justos dos maus. Quando ele conta essas duas primeiras aqui, ele está falando do presente. Era algo ali que estava acontecendo naquele momento. Agora, quando ele fala aqui da rede, ele está falando de algo que está acontecendo também, mas apontando agora para o futuro. Quando ele diz que essa rede, ela será arrastada, e aí ele diz, e aí os anjos vão fazer a separação. Por que os anjos? Porque a obra de pregar o evangelho é nossa. Mas de separar não é nossa. Não está a nós separar aquele que é e aquele que não é. Aí é obra de Deus. Por isso que vai ser os anjos que vão separar. Porque nós não temos essa capacidade. Não está em nós. Essa capacidade de separar aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Mas os anjos. Mas, ao mesmo tempo, os anjos não tiveram o privilégio de pregar o evangelho, de lançar as redes. Esse privilégio já é nosso, de lançar as redes. E aí, diante dele apresentar, depois que ele apresenta todas as parábolas que ele apresentou aqui, ele agora chega para os discípulos e faz uma pergunta. E ele perguntou: entendestes todas essas coisas? Ele ensina, ele estava ali como mestre, ele estava ali falando sobre o reino celestial, ele pega coisa do dia a dia, coisas que eram fáceis de ser entendido, e agora ele pergunta: e vocês entenderam? Compreenderam? E a resposta foi que sim, que eles tinham entendido, que eles tinham compreendido. Porque, meus amados, se os discípulos até então
não tivessem entendido, o entendimento deles não tivesse ainda a altura dessa resposta que eles deram, Jesus estava ali para ensinar. Jesus estava ali preparando aqueles discípulos. Cada um deles foi preparado pelo Senhor, porque o momento ia chegar, que o Senhor Jesus ia se retirar, e agora eram eles que iam lançar as redes, eram eles que iriam ensinar tudo aquilo que eles aprenderam. E com certeza, se eles respondessem dizendo, não compreendemos ainda, o Senhor Jesus ainda ia caminhar com eles mais tempo, ia ter ainda mais tempo com eles, para que eles pudessem entenderem. Por quê, amados? Porque se não houvesse um entendimento, se os discípulos não conseguissem entenderem o que estava sendo ensinado a ele, o que Jesus tinha ensinado até então, eles não iam serem os instrumentos de Deus para lançar as redes. Só quem tem o entendimento, só quem realmente entendeu o valor do reino e como será o final, é que vai lançar as redes. Aqueles que não entenderam, eles vão continuarem vindo à igreja, vão continuarem fazendo parte da igreja, mas sem muito compromisso, porque o entendimento ainda está limitado. O entendimento ainda está bloqueado. Por que não são todos da igreja que trabalham na igreja, que discipulam, que cuidam, que visitam? Por que não são todos? Porque nem todos têm um entendimento da importância e da grandeza do reino de Deus. Só se envolve com a igreja do Senhor ao ponto de fazer parte do dia a dia e se envolverem realmente com a igreja, são aqueles que realmente têm esse entendimento. E os discípulos estavam ali sendo preparados para isso. Veja que Judas até estava no meio aqui, quando eles responderam, sim, nós entendemos. Mas Judas não compreendeu completamente o que era o reino dos céus. O que era realmente o que Jesus estava ensinando, ao ponto de fazer o que fez. Mas os demais deixaram seus afazeres, deixaram tudo para irem fazerem aquilo ao qual eles foram chamados para fazerem. Por isso, essa pergunta: vocês tiveram realmente já um entendimento? E essa pergunta, queridos, não foi só para os discípulos naquela época. Essa pergunta, ela é para cada um de nós aqui. Por isso que nós encontramos nas Escrituras essa pergunta. Você já compreendeu? Você já entendeu? Você já tem noção do que é o reino de Deus? Porque se você não tiver, você vai fazer como o garoto fez para a mãe dele. Mãe, para que tudo isso? Por que, mãe, tudo isso? Porque ele ainda não tem um entendimento. Não compreendeu ainda. E o desejo do meu coração, minha oração nessa noite, queridos, é que você saia daqui como aqueles homens que encontraram tanto o tesouro como a pérola. Porque para que haja a resposta correta diante dessa pergunta, a necessidade de atitudes. E essas atitudes, elas vão nos envolver em vários setores da nossa vida. Familiar, trabalho,
tempo, dedicação, oração, leitura das Escrituras. Aqueles que não têm esse entendimento, não leem a Bíblia. Não vão à igreja por ir, mas não tem um compromisso. Mas quando há esse entendimento, o envolvimento é real. É real. E aí, diante da resposta, ele então fala para os discípulos: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Versado, né, ele diz aí que é como um escriba versado no reino dos céus. Os escribas eram aqueles que tinham um conhecimento tão profundo das Escrituras que eles sabiam que as Escrituras era realmente a palavra de Deus de tal maneira que eles, além de estudarem, eles ensinavam com tanto amor, com tanta dedicação, que o Senhor Jesus usa aqui essa figura do escriba, dizendo: um escriba versado no reino dos céus, ele vai tirar tesouro, riqueza das Escrituras, como um pai. Tira coisas novas e coisas velhas. Coisas velhas que foram faladas, ensinadas lá 2, 3 mil anos atrás, mas que é nova hoje, e que traz vida nova hoje, e que liberta hoje, e que transforma hoje. Aqueles que realmente têm esse entendimento vão tomar atitudes. Agora, aqueles que não tomarem atitudes é porque ainda não estão entendendo completamente. E essa parábola da rede, quando ele diz que será separado, vai haver uma separação. Essa separação, como vimos aí, são os anjos que vão separar. É porque os anjos conhecem a cada um de nós. E diante das nossas atitudes, do nosso proceder, eu posso ser enganado. Qualquer pastor, qualquer líder pode ser enganado. Mas o anjo não. Porque o anjo vê além do visível. Além do visível. Lembra quando o profeta Eliseu orou ao Senhor diante daqueles soldados que tinham cercado a casa para o prender, e ele orou para que o seu servo tivesse uma visão além do normal, além do visível. E aí, quando ele ora, o que o servo de Eliseu viu? Carruagens de fogo ali cercando aquela casa. Cercando aquela casa. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Nós não vemos, mas os anjos, eles estão a serviço da igreja, dos servos de Deus. E eles contemplam, eles veem o invisível que nós fazemos, que nós praticamos, que a igreja não sabe, a família não sabe, ninguém sabe. Então são eles que vão separar, porque eles estão vendo como está a tua vida nas madrugadas, sozinho, sem ninguém estar vendo, mas aquele que vai fazer essa separação, aqueles que vão separar, que são os anjos do Senhor, eles estão vendo. Não adianta nós escondermos. Escondemos do homem, mas de Deus não. E aí diz o versículo, né? Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E aí diz a palavra, versículo 50,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí ele pergunta: vocês entenderam? Vocês compreenderam o quão grave, o terrível é o que vai acontecer com aqueles que não têm entendimento? Mas a grandeza daqueles que irão serem acolhidos pelos anjos, foi por isso que aqueles 2 homens venderam. Eles viram que a riqueza que eles tinham não se comparava com a riqueza do reino de Deus. E aí vem uma pergunta: o que eu e você precisamos deixar, abandonar, diante de uma palavra como essa? O que nós precisamos fazer? Entendendo essa riqueza que é o reino de Deus, entendendo quem é o rei desse reino, que é Cristo, que é santo, que quer o melhor para nós, o que nós precisamos abandonar, deixar, para desfrutarmos, para tomarmos posse dessa riqueza que é o reino dos céus? Essa é uma pergunta que você deve responder para você e para Deus. Porque, como eu falei, eu não sei, como você também não sabe de mim. Mas nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Nós estamos aqui diante do próprio Deus falando. E por que ele está falando? Por que você está aqui nessa noite? Por que ele se comunica através da sua palavra? Porque ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. O Senhor sempre vai querer o melhor para nós. E quando ele revela e mostra a riqueza que é o reino de Deus e que nós precisamos tomar posse, e para tomar posse nós precisamos deixar algo que não agrada a Deus e que vai confrontar a santidade de Deus, a palavra vem justamente para nos confrontar. Porque, queridos, nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos viver achando que estamos agradando a Deus e agradando a nós mesmos. Ou mesmo agradando o mundo sem tomar nenhuma atitude. Não. Saia daqui compreendendo, entendendo como foi a resposta dos discípulos. Vocês compreenderam? Entenderam? E ele disse sim. E é interessante que ele fez uma pergunta: todas essas coisas, todas, tudo que foi ensinado até aqui, vocês conseguiram entender? Compreenderam? Entenderam? A resposta foi sim. Porque senão, ele ainda continuar ensinando. Mas agora, diante da resposta, vocês agora estão preparados. Vocês agora estão aptos para lançar as redes, para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Porque através da vida de vocês, pessoas vão ser impactadas. Pessoas vão olhar para vocês e vão ver em vocês pessoas que realmente entenderam, compreenderam a importância do reino de Deus. Essa palavra, queridos, que o Senhor colocou no meu coração para falar a você nessa noite que veio aqui. Eu não sei como você tem encarado, como você tem vivido diante de algo tão precioso que é o reino de Deus. Qual é a tua dedicação? Qual é o teu tempo que você tem investido?
as atitudes que você tem tomado para tomar posse, as práticas que você tem deixado para fazer parte desse reino. Se não tem feito, queridos, faça hoje. Tome uma atitude diante de Deus. Tome uma atitude diante dessa palavra e saia daqui entendendo, compreendendo. E é interessante que quando nós tomamos posse dessa verdade, uma alegria invade os nossos corações. É uma alegria que não tem como explicar. Nós vamos enfrentar problemas, como eu comentei hoje pela manhã, quando eu visitei ontem uma irmã que está com o esposo com câncer, acabou de chegar de Belém, e quando chegou em casa, teve que ir para o hospital cuidar de uma sobrinha que estava internada. Porque a sua mãe já é idosa, seus irmãos são especiais, e ela teve que sair de um hospital. E ela me falou ontem que na semana que vem ela vai ter que levar o pai, porque o pai também está com problema de saúde. E uma irmã foi operada nessa mesma semana. E quando eu cheguei lá, aquela irmã, com tudo isso, juntos nós louvamos a Deus. Ela não questionou. Ela tinha motivos para questionar Deus. Mas aquela amada não questionou. E eu falei para ela, minha irmã, como é bom ver a sua fé, mesmo sendo testada diante dessas tribulações todas, você ainda louvando ao Senhor. Por quê, queridos? Porque atitudes como essa a gente encontra. É porque compreendeu, entendeu a riqueza que é o reino dos céus. Muitos abandonam, deixam. Eu achei muito interessante o que o pastor Chum falou aqui no púlpito, quando ele esteve aqui, e falando a respeito, o que você acha que você vai ter no céu? E aí ele citou, você acha que você vai ter uma casa bonita, um carro novo, você vai ter muitas coisas, né, que tem valor aqui? Aí ele falou, não, isso aqui é terreno. O que nós vamos ter lá não é aquilo que nós desejamos aqui. Aí ele falou, por que veio o dilúvio? Porque estavam casando e aí era só coisas terrenas, né? Casavam, bebiam, comiam e davam-se em casamento. Nada espiritual, nada voltado para Deus. Aí veio o dilúvio. E quantos estão vivendo assim? Só o material, é festa, come, bebe, dorme, levanta, trabalha, nada de Deus. Nada de Bíblia, nada de culto a Deus. E aí o pastor falou que o dilúvio veio. E o Senhor Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, casavam, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Isso é errado? Ele fez uma pergunta. Não, é normal. Isso faz parte da nossa vida. Comer, beber, né? Nos alegrarmos. Isso é normal. Mas se for focado só nisso, ou viver a vida só nisso, está errado. Porque nós não fomos feitos só para comer, beber, casar. Não. Nós fomos feitos para louvar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, ter comunhão com Deus. Foi para isso. Agora, o homem está vivendo só nisso. E o Senhor Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Não é errado você comer, beber, dormir, casar. Não. Isso faz parte da vida. Agora, quando só isso acontece, está errado. E quando não há entendimento do reino de Deus, as pessoas vivem só assim. Então, queridos, essa palavra não é para aqueles que não vieram. É para você que está aqui nessa noite. É para nós.
Tome posse. Tome posse, porque esses 2 homens, eles tomaram posse. Venderam o que tinham. E você, nessa noite, é chamado para tomar uma atitude. Eu quero fazer um convite nessa noite. Você que está aqui, que veio, que ouviu essa palavra, eu quero fazer um convite para você. Se essa palavra falou teu coração, eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver e tome uma atitude de sair daqui para viver uma nova vida. Mesmo que alguém vai reclamar, mesmo que alguém vai criticar, mesmo que alguém vai dizer se está louco, mas tome uma atitude de sair daqui nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero experimentar e viver com alegria aquilo que a tua palavra está nos revelando nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer levantar sua mão? Eu quero orar por você, eu quero dar um abraço em você. Louvado seja Deus. Alguém mais quer levantar sua mão? Quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus, glória a Deus. Alguém mais? Eu estou aqui falando não da minha parte, eu estou aqui falando da parte do Senhor. Falando de um reino, falando de uma riqueza, falando de uma glória, falando do céu. Tome atitude nessa noite, de sair daqui com compromisso, de largar, de abandonar aquilo que tem te impedido de você tomar posse do reino dos céus. Eu quero convidar meus amados irmãos e irmãs que levantaram a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero dar um abraço em você, e nós vamos estar fazendo aqui nessa noite, junto com a igreja do Senhor, clamando por essas vidas. E você que não levantou sua mão, quiser vir aqui à frente, venha, não tenha vergonha, venha aqui, eu vou estar orando pela sua vida. Essa palavra, ela é do Senhor, ela não é minha, é a palavra do Senhor. E quantas coisas nós precisamos abandonar, quantas coisas nós precisamos deixar para desfrutar da alegria de servir ao Senhor. Pode vir, se você está disposto a vir aqui à frente, venha, nossos irmãos vão estar tocando e nós vamos estar orando pela sua vida. Venha, pode vir, irmãos, você que ainda está com medo, o que vão falar de mim? Aqueles 2 homens, com certeza, eles ficaram sendo questionados, está ficando louco? Você vai vender tudo? Mas eles venderam por algo precioso. E quando nós deixamos práticas, atitudes que tomamos por esse reino, o Papai do Céu está vendo e com certeza Ele faz aquilo que só Ele tem poder de fazer. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra. Palavra essa, Pai, que nos confronta. Palavra essa, ó Deus, que nos chama a cada um de nós para compreender, para entender as maravilhas do teu reino. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus amados irmãos, que assim como naquele dia, o nosso amado Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês compreenderam? Vocês entenderam? E eles falaram sim. Aqui estão, Senhor, os meus amados irmãos, que também ouviram a tua voz, e que estão aqui, Senhor, diante do teu altar. Não, ó Deus, diante de homens, mas diante da tua palavra, reconhecendo que também, Senhor, precisam tomarem atitudes para serem canal de bênção, para serem instrumentos do Senhor, para que através deles, ó Deus, pessoas sejam impactadas, amigos, familiares, sejam impactados, para que também venham, Senhor, se alegrar com eles. Ó Deus, faz, ó Deus, aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor pode, que é perdoá-los, que é trazer santidades sobre eles, que é renovar a fé de cada um deles. Abrir a mente, ó Deus, o coração para verem, entenderem a riqueza que é o teu reino. Ó Deus, faz, Senhor, na vida dos meus amados. E assim abençoa a tua igreja, Pai, abençoa o teu povo.
em nome de Jesus. Dê um abraço um no outro.